podem se sentar. A banda espera um minutinho. Pode acender a luz. Eu quero que você abra aí em Salmo 18. A gente pode continuar cantando um pouquinho. Não estava preparado isso, mas eu quero ler com os irmãos. Porque é o louvor que abre o culto. Amém, queridos? E aqui na nossa Bíblia, na Palavra de Deus, o capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: Eu te amo. Diz, eu te amo com todo o meu ser. Aleluia. A palavra de hoje é uma palavra de declaração de amor a Deus, aquele quem nos deu Jesus, que mudou o nosso destino. E aqui está escrito assim: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é o meu penhasco, é a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo. Meu rochedo, meu escudo é o poder que me salva. Minha torre forte, Ele é o meu refúgio. Ó Senhor, seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram, as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu as minhas súplicas. Chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e um fogo devorador. E lá no verso 48 do mesmo capítulo diz assim: Tu me salvastes dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencedor os meus adversários, e dos meus agressores violentos me livrastes. Por isso eu te bendizerei entre todas as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Deus, dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel. Por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Não é hoje, não é ontem, mas é para sempre. Levante suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te amamos. Nós entregamos toda a nossa vida, todo o nosso ser. Todas as áreas das nossas vidas está entregue a Ti. Reconhecemos o Seu senhorio entre nós. Sabemos que o Senhor é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. A cada dia nós nos rendemos a Ti. E hoje é um dia que nós vamos nos render à Sua presença. Porque o tempo está abreviando e nós sabemos que existe um propósito debaixo do sol, aqui nesta terra, o qual o Senhor determinou antes mesmo da fundação dos céus e da terra. E nós estamos aqui reunidos como igreja, porque nós vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou. Nós declaramos homens
homens e mulheres fortes, crianças, jovens e adultos, fortalecidos na sua aliança, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós iniciamos neste culto de domingo, declarando todo o nosso amor a Ti, determinando com uma voz de autoridade, aonde Satanás, ele é um derrotado, ele não tem direito a nenhuma área das nossas vidas. E nós colocamos ele debaixo dos nossos pés e damos uma ordem ao nosso ministério, às nossas finanças, às nossas famílias, aos nossos relacionamentos. Cesse agora, na autoridade do nome de Jesus, toda sugestão maligna. Nós determinamos agora, como corpo da igreja, reunidos em uma só unidade, em um só sentimento, em uma só visão. Cesse agora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Diga: Pai, eu te amo. Diga: Pai, nós estamos prontos. Diga com mais força: Pai, eu te amo. Diga: nós estamos prontos. Aleluia. Muito obrigada, louvor. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém, queridos? Satanás é um derrotado e ele está debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus diz que no novo nascimento, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de intrepidez. Nós estamos fortalecidos nele, amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia aí em João. Vamos dar continuidade nessa palavra falando do amor. Aleluia. Esse tema é muito bom para um culto de celebração, não é? Sim ou não? Nós temos que passar os nossos dias pensando nas coisas de Deus. Amém? E Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós o conhecermos, amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. Amém? Eu de você ficaria animado nessa noite. Comece a se animar aí. Porque o reino espiritual, ele é ativo, ele está numa velocidade que os nossos olhos naturais, eles não podem acompanhar. E nesse exato momento, porque você está aqui, a sua família está sendo guardada. Toda e qualquer sugestão de Satanás que levante contra você, eu quero lhe dizer, por causa da sua obediência aqui, nesta noite, a sua família está sendo guardada. E você vai poder contar frutos a respeito disso, amém? Aí em João, a partir do verso 20, eu quero ler esse texto com os irmãos bem devagar, para que a gente possa compreender o tempo que nós estamos vivendo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Sim ou não? Podemos todas as coisas? Quem é que nos fortalece? Diga: Deus, o meu Pai. Diga: os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele enxerga os corações. Amém? Então aqui em João, queridos, a partir do verso, deixa eu ver aqui, a partir do verso, João 19, perdão, vamos lá para João 20, para nós ganharmos um pouquinho de tempo. A partir do verso 19. Nós sabemos que logo depois da ressurreição de Jesus, ele, antes de ir aos céus, ele
se apresentou várias vezes para os seus discípulos. Tudo isso com um propósito, queridos. Porque Deus, os planos dele é bom, perfeito e agradável, amém? E o intuito dele enviar Jesus era para que a igreja hoje ela estivesse fortalecida nas escrituras que foram escritas por homens e inspiradas por Deus. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui conscientes desta vida espiritual e pudéssemos juntos, andarmos juntos com a mesma visão e o mesmo sentimento de Jesus. Por isso que a Bíblia ela é tão valiosa e ela não pode ser lida como um livro qualquer. Ela precisa ser lida porque a Bíblia é o próprio amor de Cristo para com a sua igreja. E aqui no capítulo 20, a partir do verso 19, está escrito assim: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, às portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Mas, Duda, os discípulos naquela época, eles estavam com medo? Sim. Eles estavam com medo. Era uma mistura de muitos sentimentos, porque embora eles estivessem andando com Jesus, eles não somente falaram, como eles viram muitos milagres, eles estavam ainda com a expectativa de algo acontecer naquele dia. É como nós estamos na expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sentimentos saem de dentro de nós, mas graças a Deus pela palavra que diz que nós não somos controlados por esses sentimentos. Somos controlados pelo Espírito Santo de Deus no nosso espírito, porque o nosso espírito, ele é forte. Ele tem a palavra que faz com que a minha carne e os meus sentimentos fiquem sujeitos ao meu eu, ao meu espírito que é forte em Deus. Mas aqui diz que os discípulos, eles estavam trancados porque eles estavam com medo, e eles estavam com medo de retaliações e de perseguições, porque eles haviam matado Jesus. Sentimentos de medo, sentimentos de desânimo, sentimentos de desesperança, fluía sobre eles naquela noite, ou naquela tarde, naquele dia. E a palavra diz que Jesus pôs-se no meio deles e disse: Shalom. Jesus apareceu naquele cenário de desesperança, Jesus apareceu naquele cenário de medo, Jesus apareceu naquele cenário de desânimo e colocou-se no meio deles e disse, está escrito aí, a paz seja convosco. Isso não é coisa do passado. Jesus está no nosso meio. Seja qual for a aflição, a tempestade que nós venhamos a passar, nós passamos por ela porque sabemos que Jesus está nela. Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele nos suporta, Ele nos ergue, Ele se manifesta entre nós. Os milagres não são para o passado, os milagres é para hoje e será eternamente. Como lemos em Salmo 18, o Senhor está conosco eternamente. E situações de desânimo, medo, desesperança se levantam sim contra os filhos de Deus. Mas graças a Deus por esta palavra, porque sabemos que já somos mais que vencedores. E ser mais que vencedor é entender que qualquer coisa que esteja para acontecer, eu já venci. Acho que você não entendeu, eu vou dizer de novo. Qualquer coisa que esteja para acontecer, nós já vencemos.
Essa é a vida do crente, do cristão, aquele nascido de novo. E o verso 20 diz, então, enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe então as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus então lhe disse mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uau! Deus não estava somente, e desculpa pelo somente, trazendo ânimo, trazendo coragem, trazendo esperança para aqueles discípulos, naquele cenário tão sombrio. Ele estava dizendo, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Não acabou. Ainda tem muito a se fazer. E no verso 22 ele diz, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Essa palavrinha, esse verbo soprou, é o mesmo que está escrito lá em Gênesis 2:7. Quando o Senhor formou o homem do pó da terra e disse, e soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem tornou-se vivo. Jesus estava erguendo aqueles discípulos, trazendo coragem a eles. Mas é interessante que quando você começa a estudar essa epístola de João, você percebe que esta palavrinha soprou, ela não somente está escrita lá em Gênesis 2:7, como ela também está escrita lá em Ezequiel 37:9, quando diz assim, o homem está diante do vale de ossos secos, e Deus dá uma ordem, e ele diz, sopre nesses corpos mortos, para que eles voltem a viver. Existe aqui uma ação. Jesus estava diante daqueles discípulos, encorajando eles, fortalecendo eles, trazendo esperança para eles e dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio a todos vocês. Diz ação, diga para mim, ação. Deus deseja que homens e mulheres tome a atitude de sair da posição de preguiça, de morbidez, de eu não sou capaz, eu não posso. Pode. Porque a sabedoria que nós temos, que é do alto, não foi Satanás que nos deu, foi Jesus. E tudo que eu pedir, crendo que Jesus é capaz de me dar, já aconteceu. E continuando o texto, ele diz, no verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, aqueles os quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Jesus estava já prevendo o futuro, quando ele subiria e enviaria o Espírito Santo de Deus, aonde todos aqueles discípulos, ou seja, a sua igreja, porque quando Jesus sobe, ele envia o Espírito Santo de Deus, e ele dá autoridade à igreja, para que a igreja pregue às nações, para que a igreja pregue a esse mundo decaído, para que a igreja fique sensível nesses dias. Porque afinal de contas, Deus diz na sua palavra que os campos estão brancos, e isso significa que ele já providenciou para eu e você falar do amor de Deus. Salmos 18 diz, eu te amo, Senhor.
Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós amamos a Ele. E aqui no verso 30, do mesmo capítulo, diz... Não, vamos para o capítulo 21, diz assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Verso 2 diz assim: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse: vou pescar. E eles o encorajaram. E disse: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. No verso 4 diz assim: entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Verso 5, e Jesus lhe perguntou: ei, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Você pode parar um pouquinho e dar uma olhada nessa cena? Primeiro, a primeira vez que Jesus apareceu para aqueles discípulos, eles estavam com medo, desesperançosos, eles estavam aflitos, e Jesus aparece no meio deles e sopra sobre a vida deles. Depois, um certo tempo depois, está escrito aí no verso 1, algum tempo depois, e a Bíblia não traz quanto tempo depois disso, aparece que os discípulos estavam indo pescar e de repente eles não pescaram nada e eles encontram com Jesus na praia e Jesus diz: ei, tem alguma coisa aí para a gente comer, um peixe, um pão? E eles disseram, acredito eu que eles estavam tristes. Não. Um outro cenário se encontra aqui, o cenário da falta. Mas Jesus de novo, outra vez, admoesta a eles e levanta todos eles. E a passagem diz assim no verso 6, então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis peixe. Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Amados, quando Jesus está em um determinado lugar, não existe medo, não existe desesperança, não existe desânimo, não existe falta, não existe doença, não existe prisões. Porque nós estamos inseridos em um reino onde existe tudo isso: paz, alegria, bondade, longanimidade, fruto do Espírito, queridos. Existe abundância no lugar onde nós estamos. E o Senhor nos deu uma responsabilidade de lançar as redes da nossa fé. Não ficarmos abatidos por qualquer levante de Satanás, mas entendermos que nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é de permanecermos na posição que Jesus nos colocou, porque uma vez que nós estamos nesta posição, seja qual for o demônio, seja qual for o intuito de Satanás sobre a sua vida, vai ter que correr, porque há a palavra em você. E aqui diz no verso 7, diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João observou. De cara ele disse: ei, é o Senhor. É Ele quem está aqui de novo. E aqui diz: assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois havia tirado e lançado ela no mar.
Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os seus peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. De repente apareceu tudo. Porque Deus faz assim, Ele confunde mesmo. Porque Ele não divide honra com ninguém. Ele deseja que os seus filhos avancem, amadureçam, cresçam. E aqui diz, e Jesus então disse, trazei aí algum desses peixes. Esses que vocês acabaram de pescar. Alguns, não são todos. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. Ai, adoro isso. Peixes grandes. 153, está escrito aqui. 153 peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus convidou todos eles e disse, vinde, tomai então o vosso desjejum. E nenhum dos seus discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Eles não tinham coragem de perguntar, mas eles sabiam quem estava ali promovendo aqueles milagres. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, você sabe aonde está Jesus. Você sabe onde encontrar Jesus. E aqui diz, no verso 13, Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. No verso 15 diz assim, assim após tomarem o desjejum, depois deles terem enchido bastante a barriguinha, ficarem bem fartos, porque afinal de contas eles estavam comendo. A pesca naquela época, queridos, não é como a pesca de hoje. Ah, está cansado, vai pescar. Sim ou não? Os homens, eu nunca fui pescar, mas é mais ou menos assim. Não, estou estressado, estou cansado, vou pescar. Vá mesmo pescar, porque aí você volta desestressado. Não, a pesca naquela época era algo de sobrevivência. Se eles conseguissem pescar peixe, eles comeriam, senão eles teriam que ficar de jejum. Amém? Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus é aquele que conhece os nossos corações, amados. Sim ou não? Jesus é aquele que está observando as atitudes de todos aqui que estão debaixo do sol. Sim ou não? E ele diz, Jesus então disse, cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, então, confiou a ele, pastoreia as minhas ovelhas. Então, Jesus disse a Simão Pedro, se tu me amas, cuida dos meus cordeiros. Quando ele pergunta pela segunda vez, ele diz, pastoreia as minhas ovelhas. Mas sabe, queridos, a primeira pergunta é diferente da segunda. Porque ele diz aqui, tu me amas como a esses daí me amam? Se fosse você, o que você responderia? Não, Senhor. Eu não sei quanto a eles, eu sei quanto a mim.
Porque eu não cuido da vida deles, eu cuido da minha vida. Porque eu entendo que cada um tem um chamado, então eu entendi, eu não vou cuidar da vida dos outros, eu vou cuidar da minha vida. Ou melhor, eu posso até cuidar, porque o Senhor tem confiado a mim, cuidar e pastorear e alimentar os cordeiros e as ovelhas. Mas eu tenho cuidado e guardado o meu coração. Eu não consigo guardar o coração deles, Jesus. Eu posso interceder, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso estudar para alimentá-los, mas eu só posso guardar o meu coração. E pela terceira vez, Jesus então pergunta, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou o Senhor: tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus estava cuidando do coração de Pedro, porque antes da sua morte, Pedro negou a Jesus. E se Jesus aqui não tivesse aparecido para os discípulos, se Jesus aqui não tivesse indagado a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Talvez Pedro tivesse se perdido. Mas Jesus é um bom pastor. Ele nos ensina através da sua palavra que nós, todos nós, a igreja, e isso não cabe somente para o pastoreio, ou para o apóstolo, ou para o profeta, ou para o evangelista, ou para aquele que está no ministério de socorros, ou para os missionários, não. Ele diz: cabe a toda a igreja apacentar, alimentar e cuidar das minhas ovelhas. Porque nós temos um chamado. E esse chamado está a cada dia que passa abreviando. O nosso chamado aqui na terra não é likes, não é quantidade de seguidores, não é quantas são as vezes que nós ministramos, não é para onde eu vou, quem está me enxergando. Não, o nosso chamado aqui não é para ser visto, mas é para servir a Deus e tudo aquilo que Ele determinou para nós aqui nesta terra. Essa é uma palavra de amor. Eu te amo, Senhor. Salmos 18, não está escrito lá? Ou foi Duda Oliveira que disse? Diga: Senhor, eu te amo. E quando Pedro foi resgatado, costurado, ele disse com ousadia: sim, Senhor, eu te amo. Porque ele entendeu a nova fase que ele estava entrando, para uma nova missão que Deus estava dando a ele. A igreja está entrando numa nova fase. Numa fase. Quase não sai, hein? Uma fase que vai ficar mais fácil. Não é na sua força. Eu quero que você abra lá em Romanos 1:20. Romanos 1:20. Deus é bom, queridos. Diga: Pai, eu te amo. Aleluia. Acorda amanhã, vai, falando que você ama a Deus. Passa o dia todo falando que você ama a Deus.
Porque Ele vai inclinar os seus ouvidos e Ele vai te dar novas direções. Talvez respostas que você fazia algum tempo que estava esperando vai acontecer essa semana. Você crê nisso? Temos um grande depósito de providências. E esse depósito é grande. Amém? Estou tentando achar um outro texto aqui. Você tem paciência aí comigo? Está recebendo alguma coisa, irmão? Deus é bom? E aqui em Romanos 1:20 diz assim: pois desde a criação do mundo, olha aí, não tem nada novo, tá? Tá bom? Essas coisas que estão acontecendo aí, o amor se esfriando, crente deixando de congregar, relacionamentos difíceis, não tem nada novo, tudo estava escrito. E aqui diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente. Uau! Todos os atributos de Deus, o poder dele, tem sido visto claramente. Está escrito aqui. E ele diz: podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado. De maneira que estas pessoas que estão vendo isso são indesculpáveis. Meu Deus, acho que você não esperava isso essa noite, né? Somos indesculpáveis. Tudo, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o poder dele, a manifestação da sua glória, os milagres, a sua bondade, o seu caráter, tem sido observado de forma clara. Tem se manifestado entre nós, e é por isso que nós somos indesculpáveis. Não dá mais para falar, eu não fui avisada. Não dá mais para falar, mas eu não sabia disso. Você está aqui? Amo vocês. Eu tenho pedido ao Senhor nesses dias clareza acerca daquilo que Ele um dia escreveu ao meu respeito. Aleluia! Nós somos indesculpáveis, queridos. A minha declaração é que olhos vejam. A minha declaração é que ouvidos ouçam. A minha declaração é que mentes possam compreender aquilo que Ele preparou para a sua igreja nesses últimos dias. E só para a gente finalizar, lá em Colossenses 3, eu quero ler com vocês isso lá. Diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo. Quem aqui foi ressuscitado com Cristo? Quem aqui está assentado com Ele nas regiões celestiais? Quem aqui é a autoridade de Deus aqui nesta terra? Aquele então que ressuscitou com Cristo, diz aqui: buscai o conhecimento do alto. Não é a sabedoria terrena, queridos. Não é a sabedoria animal, diabólica, que tem acabado com lares, que tem destruído relacionamentos, que tem destruído a imagem do homem aqui na terra. Mas é a sabedoria do alto. Nós temos uma responsabilidade. Nós não nascemos somente para vestir roupas lindas, maravilhosas, termos carros bons, uma casa própria, comer no melhor restaurante. Nós nascemos para fazer a vontade de Deus. E por onde nós passarmos, nós vamos liberar este poder que está dentro de nós. E aquela
nós. E ele diz aqui, Cristo está assentado à direita de Deus. Ele diz, pensai nos objetivos do alto, não nas coisas terrenas, pois morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, também vos manifestará com ele em glória. Está chegando o tempo. Sendo assim, fazei morrer toda e qualquer natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, lascívia, paixão, vontades más, ganância. E diz aqui que ganância é idolatria. E por causa dessa prática maligna que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, nelas também andastes no passado, quando ainda vivia nesses hábitos. Isso é um hábito das trevas, aonde Jesus diz, ei, pense nas coisas do alto, troque esses hábitos por aquilo que me agrada, porque se você me agradar, você vai ter um lugar comigo nas regiões celestiais. Você não vai passar despercebido aqui nesta terra. Tudo aquilo que você tocar vai virar ouro. O lugar onde você pisar vai ter luz. Ah, você não está tão animado. Você acha mesmo que aqui a gente fica forte e aí embaixo fica fraco? Não, queridos. Se estamos fortes aqui é porque somos fortes aí. Para com isso. Somos fortes aqui porque aí estamos fortes. Você e eu, todos nós temos uma responsabilidade, queridos. Nós vamos ganhar o mundo para Jesus. E ele diz, mas agora livrai-vos de tudo isso. Tudo isso o quê, queridos? Lá em Ezequiel diz que Satanás, quando ele foi lançado dos céus, ele foi lançado porque ele tinha muitos negócios. Ele inflamava no reino espiritual, com os seus negócios. E os negócios de Satanás é justamente o que está escrito aqui no verso 8. Ódio, maldade, difamações, palavras indecentes no falar, mentira. E diz aqui, não mintas um para os outros mais, pois vos já despistes do velho homem com suas atitudes. Ele nos exorta e ele diz, vos revestides no novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que te criou, que é Deus. Nessa nova ordem da vida, não há mais diferença nenhuma. Não, mas eu sou dali. Não, você é de Cristo. Não, mas eu não me vejo tão capaz assim. Você é capaz. Porque é Deus que opera em você. Verso 12 diz assim, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, devemos nos revestir de um coração pleno de compaixão. Olha aí, os negócios do reino do amor de Cristo Jesus. Diga compaixão, bondade, beleza, luz, acréscimo, abundância, prosperidade, bons relacionamentos, tudo isso está escrito, é seu. Foi pago por um alto preço na cruz. E aí ele diz, zelai um pelos outros, perdoai. Uau! Perdão destrava as coisas. Mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim você deve proceder. Acima de tudo, no entanto, reviste-se do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver uma vida em paz. Com quem, queridos? Está escrito aqui. Não é Duda Oliveira que está falando. Viver uma vida em paz com quem? Com quem, queridos? Diga, com o corpo, com a igreja. Todos nós somos igreja. E ele diz, sejam agradecidos.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai, acolhei uns aos outros com toda a sabedoria e cantais salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no seu coração, e tudo quando fizestes, seja por meio de palavras ou ações, fazei no nome do Senhor Jesus Cristo, oferecendo intermédio pela sua graça. Ele diz: tudo o que você fizer, faça em o nome de Jesus. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Mortifique a sua carne. Troque os seus pensamentos mundanos por pensamentos do alto. Pedro, você me ama? Então me agrada com as suas ações e com as suas atitudes. Pedro, você me ama? Cuide do seu marido. Pedro, você me ama? Cuide da sua esposa. Pedro, você me ama? Cuide dos seus filhos. Pedro, você me ama? Honre o seu pastor. Pedro, você me ama? Honre o seu patrão. Pedro, você me ama? Desenvolva o seu chamado. Pedro, você me ama? Se humilhe diante de mim e da minha palavra. Pedro, você me ama? Olhe para os meus filhos, aqueles que eu tenho chamado, porque os campos estão brancos. Olhe com olhos de compaixão. Pedro, você me ama? Cuide do seu corpo, porque eu quero que você viva até a minha vinda. Pedro, você me ama? Seja exemplo quando você estiver tratando com as suas finanças. Pedro, você me ama? Congregue na igreja onde eu plantei você. Pedro, você me ama? Avance com o seu chamado entre as nações. Pedro, você me ama? Não duvide daquilo que eu tenho falado com você nesses dias. Não é na sua mente natural, mas sou eu quem tenho clamado no seu coração. Eu tenho falado contigo coisas que eu já lhe entreguei há alguns dias. Eu quero que você abasteça isso com fé. Eu quero que você desenvolva isso, porque notas atrás de notas foram liberadas. Agora existe um tempo de crescimento. Águas estão sendo colocadas nessa semente. Não é através dos seus olhos naturais, mas essa semente, elas já estão preparadas para dar muitos frutos. Pedro, eu estou te lançando hoje para níveis ainda maiores. Coisas que a sua mente natural não pôde imaginar. Mas eu estou entregando nas suas mãos aquilo que eu já havia preparado. O louvor, Jefferson, não pode parar. Porque o louvor, ele abre portas. E sabe, estas portas, essas janelas de oportunidade, é de tempo em tempo. Mas quando ela chega, nós precisamos lançar o nosso braço da fé
e puxar como aquele cajado, convictos que já é nosso. Pedro, você me ama? Continue pastoreando a sua igreja, trazendo alimento para as suas ovelhas. Louvor pode subir? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma foi capaz de imaginar o que Deus tem reservado para a sua igreja nesses dias. Diga: hoje é dia de milagres. Diga: anjos, corram velozmente para trazer tudo aquilo que eu tenho declarado. Aleluias.